Sabe aquela coisa que a gente faz todo dia, várias vezes sem nem pensar a respeito? Pois é, o bocejo. Hoje a gente vai desvendar um dos comportamentos mais comuns e ao mesmo tempo mais misteriosos do nosso corpo. E prepare-se, porque a explicação é muito mais legal do que se imagina. Essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta envolve o nosso cérebro, a temperatura do corpo e até as nossas relações com outras pessoas. É uma viagem fascinante para entender como o nosso corpo funciona e até como a gente se conecta socialmente. Para começar, é bom saber que o bocejo não é algo só nosso, dos humanos. É um reflexo super antigo, que vem lá do fundo da nossa história evolutiva. É um comportamento básico que a gente divide com boa parte do reino animal. E quando eu digo antigo, é antigo mesmo. A gente começa a bocejar muito antes de nascer, com apenas 11 semanas de gestação ainda na barriga da mãe. Já a parte social, aquela de um bocejo puxar o outro, só aparece lá pelos 4 ou 5 anos de idade. E o mais doido é que esse comportamento é visto em praticamente todo tipo de vertebrado. Peixes, répteis, aves, todo mundo boceja. Agora, vamos direto ao ponto que a maioria das pessoas acredita ser a resposta. Aquela ideia clássica de que o bocejo é o corpo pedindo mais ar, mais oxigênio. A teoria parece fazer todo o sentido, né? Quando estamos com sono ou com tédio, a nossa respiração fica mais superficial, mais lenta. Então, o bocejo seria uma inspiração bem funda para compensar a falta de oxigênio ou para jogar fora o excesso de gás carbônico. A lógica é boa. Pois é, por mais que pareça lógico, a ciência já provou que essa ideia, uma das mais populares sobre o corpo humano, está simplesmente errada. Não é por isso que a gente boceja. E a prova veio lá em 1987. Pesquisadores fizeram um experimento muito claro. Deram oxigênio puro para as pessoas respirarem e nada, elas continuaram bocejando igual. Fizeram o contrário, aumentaram o gás carbônico e também não mudou nada. A conclusão foi inevitável. Bocejo e respiração são coisas diferentes, controladas por partes diferentes do cérebro. Então, se não tem a ver com oxigênio, qual é a verdadeira razão? Bom, a teoria mais aceita hoje em dia e com mais provas científicas é a da termorregulação. Basicamente, o bocejo funciona como o ar-condicionado do nosso cérebro. Pensa no cérebro como um supercomputador. Ele trabalha o tempo todo e por isso gera muito calor. E como qualquer computador, ele funciona muito melhor quando está na temperatura certa. Se o cérebro esquenta demais, mesmo que só um pouquinho, a nossa atenção e o nosso raciocínio já começam a falhar. O bocejo é uma das ferramentas do corpo para não deixar isso acontecer. E o mecanismo é brilhante. Primeiro, a gente puxa uma grande quantidade de ar, que normalmente está mais frio que o nosso corpo. Ao mesmo tempo, o movimento de abrir a boca e esticar a mandíbula aumenta muito o fluxo de sangue para o rosto e para a cabeça. Esse sangue mais quente passa por ali, troca calor com o ar mais frio e depois volta a circular pelo cérebro já resfriado. É literalmente como a ventoinha de um computador ligando para resfriar o processador. E a prova disso está na temperatura do lugar onde estamos. Estudos mostraram que a gente boceja muito mais em climas com temperaturas amenas, onde o ar de fora é perfeito para resfriar o sangue. Agora, quando a temperatura lá fora está perto dos 37 graus, a temperatura do nosso corpo, a gente quase não boceja. Afinal, não adianta nada puxar ar quente para dentro, né? E no frio extremo também bocejamos menos, porque aí o corpo está tentando guardar calor e não perder. Ok, a parte fisiológica, a do ar-condicionado cerebral, está entendida. Mas agora vem a parte mais curiosa. Por que bocejar é tão, mas tão contagioso? Esse fenômeno é muito, muito comum. Acredita-se que até 60% das pessoas vão bocejar se virem alguém bocejando, se ouvirem o som de um bocejo ou até mesmo se lerem sobre o assunto. É bem provável que alguém já tenha bocejado só de acompanhar essa análise até aqui. A explicação para isso está na nossa biologia social. O bocejo contagioso parece ser ativado por um sistema no nosso cérebro chamado de neurônios espelho. São as mesmas células nervosas que nos permitem ter empatia, ou seja, entender o que o outro está sentindo e, de certa forma, sentir junto. Bocejar junto é uma forma primitiva de criar sincronia com o grupo. E o mais fascinante é que esse contágio depende do nível de proximidade que temos com a outra pessoa. A ciência mostra que existe um gradiente empático. A chance de pegar o bocejo de alguém da família ou de um amigo próximo é altíssima. Com o conhecido, a chance já diminui. E com o estranho, é bem menor. Ou seja, o bocejo contagioso é um termômetro do nosso laço afetivo. Com todas essas peças do quebra-cabeça, a gente pode finalmente entender o que um bocejo significa de verdade. E olha, vai muito além da simples ideia de estar com sono.
Essa talvez seja a mudança de perspectiva mais importante de todas. Quando a gente boceja de cansaço, não é um sinal de que estamos nos rendendo ao sono. É exatamente o contrário. É o nosso corpo lutando para se manter acordado e alerta. É o cérebro ligando seu sistema de resfriamento para tentar adiar a sonolência e manter o foco por mais um tempo. Então, resumindo, o bocejo é uma ferramenta biológica com múltiplas funções. Ele é o termostato do nosso cérebro, é um regulador do nosso estado de alerta, é uma ferramenta silenciosa de conexão social e, por fim, é um dos nossos reflexos mais antigos, que nos acompanha desde antes do nosso primeiro suspiro. Portanto, da próxima vez que aquela vontade incontrolável de bocejar aparecer, seja no meio de uma reunião, durante os estudos ou só porque viu alguém bocejando, lembre-se de toda essa complexidade. Não é só tédio ou sono. É o cérebro trabalhando para se regular, lutando para manter o foco e, quem sabe, criando uma conexão silenciosa com as pessoas ao redor.